Pessoal, dentro do tópico Lei Processual Penal no Tempo, um princípio muito importante é o princípio da imediatidade, que as normas processuais penais elas teriam aplicação imediata, independente de serem benéficas ou prejudiciais ao réu. Assim que passasse o prazo da vacatio legis, a lei teria aplicação, porém aí não prejudicando os atos já praticados, porque esses não retroagem. Nós temos que fazer uma distinção importante: leis penais puras, leis processuais penais puras e as leis mistas. E por que é importante essa distinção? Pessoal, a lei penal pura é aquela que regula, que disciplina o poder punitivo estatal, se refere ao conteúdo material do processo, ou seja, direito penal. Por exemplo, tipificação de delitos, penas máximas e mínimas, regime prisional. Aqui valem as regras do direito penal, princípio da retroatividade da lei penal benéfica e da irretroatividade da lei penal gravosa. Já a lei processual penal pura, ela regula o início, o desenvolvimento e o fim do processo e os diversos institutos processuais. Exemplo, perícia, rol de testemunha e as formas de realização dos atos processuais. Aqui vale o princípio da imediatidade, ou seja, a lei será aplicada dali para frente sem efeitos retroativos, não considerando se a lei é mais gravosa ou não ao réu. Aqui não importa. Existem as leis mistas que possuem características penais e processuais. Nessas hipóteses, devem aplicar aí as regras do direito penal, ou seja, a lei mais benigna retroage e a lei mais gravosa não. Aqui, pessoal, em que pese disciplinar aí um ato realizado no processo, ela diz respeito ao poder punitivo ou à extinção da punibilidade, então elas devem sempre prevalecer. E como exemplo aí nós temos as normas que regulamentam a representação, a ação penal. Se antes o crime era de ação penal pública incondicionada e passa a ser aí condicionada à representação do ofendido, ela retroage e a vítima precisa representar validamente nos autos. E ainda aí poderemos falar do perdão judicial, renúncia, perempção, ou seja, se com a alteração legislativa posterior o fato vier a prever uma nova causa de perdão, ela também deveria retroagir para beneficiar o réu. Em todos esses casos, pessoal, a norma tem conteúdo material. Galera, esse é um breve resumo, é uma distinção básica aí no estudo da lei processual penal no tempo. Agora, um ponto muito controvertido e que irá demonstrar o diferencial do advogado criminalista é o que o professor Auri Lopes Júnior ele vai chamar de lei penal de conteúdo neutro. São aquelas que precisam ser aferidas no caso concreto, porque aqui, pessoal, ainda segue tendo plena aplicação o princípio da imediatidade nas leis penais, ditas como meramente procedimentais, aquelas medidas que supostamente não geraria agravante para a defesa. Galera, nessa situação é necessário o advogado ser diligente e analisar no caso concreto se aquela norma de conteúdo aparentemente neutro prejudica ou não a sua defesa. O professor Auri ele bem fala que não tem possibilidade alguma de se criar uma estrutura teórica capaz de dar conta das diversidades de situações possíveis no processo penal e nem da complexidade que a realidade processual ela pode produzir. Então não tem como criar, pessoal, uma situação genérica que se aplica a todos os casos. Nós devemos analisar sua incidência no caso concreto. Vamos de exemplo, pessoal. Antes da Lei 11.719 de 2008, o CPP ele não previa que a indenização ela seria fixada na sentença atual 387 CPP. Então, com o advento dessa lei, que passa a prever a indenização, somente poderia ser aplicada pelo juiz em fatos ocorridos após a sua vigência. É uma lei processual penal mais gravosa e não pode retroagir. Pensa comigo, o pedido de indenização ele deve ser expresso na denúncia. Se não houver o pedido expresso na denúncia e nem mesmo contraditório sobre esse pedido, então quando o juiz fixar um valor mínimo da indenização em casos penais ocorridos antes da vigência dessa lei, ele fixa de forma ilegal, porque ele estaria aí atribuindo um indevido efeito retroativo a uma lei processual penal mais gravosa. Entendeu a diferença, pessoal? Para finalizar aqui, pessoal, não esqueçam de ficar atentos se não houver pedido do Ministério Público, não pode o juiz fixar
indenização mínima, sob pena de violação do princípio da correlação. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.